boa noite a todos. Bastante gente entrando aqui, que bom. Professor, muito obrigada pela presença, viu? Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz. Parabéns, Carlos Cordeiro, né, pela iniciativa de trazer o professor aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre economia solidária. O professor Egeu, nosso palestrante dessa noite, ele é psicólogo, doutor em psicologia social pela USP, ele é pós-doc em administração pública, atua e pesquisa no campo do cooperativismo, autogestão e economia solidária desde 98, tem bastante experiência. Atualmente ele é professor do curso de Geografia do Instituto das Cidades da Unifesp e coordenador do programa Universidade Aberta à Economia Solidária. Então, hoje a gente vai falar sobre solidariedade, cooperativismo versus capitalismo, o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso e, principalmente, melhorar a nossa desigualdade social, que é tão grande, né, no Brasil. Vou passar a palavra para o Pedro, nosso presidente aqui do Corecon. Por favor, presidente, boa noite. Obrigado, Denise. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui na sala, especialmente ao professor Egeu, e também aqueles que vão nos assistir. Cumprimento o conselheiro Carlos Cordeiro, que é o coordenador do Fórum de Economia Solidária e Responsabilidade Social do Corecon São Paulo. No programa de gestão para este ano, já existia alguma coisa no ano passado, no primeiro ano em que fui presidente, primeiro da segunda série, né, porque já fui presidente em 2010. Já existia e existe uma preocupação nossa com a desigualdade social e com os meios possíveis de dar maior renda e receita e riqueza à população de modo geral. Isso não é atributo nosso, vantagem nossa, porque a lei do economista, 1411 de 1951, e o decreto que regulamentou, 31794 de 1952, já diziam que uma das funções sociais do economista é buscar meios de que as pessoas, de que a população, de modo geral, tenha renda, receita e que haja distribuição de renda. Então, temos o Fórum de Economia Solidária e Responsabilidade Social, sob a coordenação do conselheiro Carlos Cordeiro, e também temos a Comissão de Políticas Públicas para a Superação da Desigualdade Social, que é coordenada pelo conselheiro Antônio Prado, fora outras comissões, como a Comissão de Paridade Racial, que é coordenada pelo conselheiro Gil Marcos. Então, são várias comissões que trabalham nessa interface entre a economia e a sociedade e as necessidades de desenvolvimento social, que também, evidentemente, é derivado do desenvolvimento econômico. Então, esta conversa de hoje é muito importante para nós, porque vai trazer algumas informações, algumas reflexões que nós vamos aproveitar no desenvolver desse trabalho que está sendo feito este ano e que deve continuar neste ano, especialmente por causa dos nossos 70 anos de conselho. Então, queremos abranger mais realidades para dentro da instituição. Agradeço e devolvo a palavra, então, à nossa jornalista Denise Kellen, que vai passar a palavra para os outros participantes. Obrigada, presidente. Bom, eu já vou passar para o Carlos, então, que vai bater esse papo com o professor Egeu. Por favor, fiquem à vontade para enviar perguntas aqui no chat, levantar a mãozinha, tá bom? A ideia é a gente bater um papo mesmo e todo mundo contar um pouco das suas experiências sobre o assunto. Então, Carlos, obrigada, bem-vindo. Obrigado, Denise. Agradecer muito aí ao seu trabalho e a todos os funcionários, trabalhadores do nosso Corecon São Paulo. Agradecer muito o nosso presidente Pedro, que tem sido incentivador da gente colocar esses temas em discussão aqui, com os economistas, com os estudantes, e o diálogo, acima de tudo, com a sociedade, que esse é um papel importante do nosso Corecon. Agradecer a todos que estão aí, muita gente conhecida, muita gente ligada a essa área da economia solidária, mas um agradecimento aqui muito especial, né, ao professor Egeu Esteves, né, é um
companheiro de muito tempo meu, mas, acima de tudo, companheiro de tantos outros que aqui estão neste campo da economia solidária, né? Estava dizendo para ele, antes da gente começar aqui, que ele, inclusive, está fazendo homenagem ao Paul Singer, né, com essa boina dele e tal. E para aqueles que não sabem, né, o Egeu, inclusive, foi orientando do Paul Singer, né, conviveu muito com ele. Então, para a gente, Egeu, professor Egeu, me permita corrigir, é uma honra, uma alegria muito grande estar com você aqui e com todos que estão nos acompanhando. Entrando um pouco já, então, nessa nossa reflexão, o tema, né, deste encontro nosso, desse bate-papo, é qual a importância da economia solidária para o desenvolvimento, né? Talvez, se fosse em outro lugar, Egeu, professor Egeu, seria a importância da economia solidária para o crescimento econômico. Como a gente aqui tem uma diferença muito grande entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, né, a gente sabe muito bem a importância desta reflexão, né? A gente não consegue pensar em economia solidária sem pensar nas desigualdades que o nosso Brasil vive, né? A gente tem desemprego, tem a uberização do trabalho, né? Tem essa desigualdade gigantesca. Eu lembro que, inclusive, tempos atrás, hoje eu não tenho exatamente esse dado, mas o Brasil era o 7º país mais rico do mundo, mensurado pelo PIB, ou seja, o PIB crescia, né? E a gente era colocado como o 7º país mais rico do mundo, e era também colocado como o 10º país pior na distribuição da riqueza, né? Então, você pegava 10 países de um lado, os 10 mais ricos. 10 países mais desigual do mundo, estava lá o Brasil. O Brasil era o único que estava nas duas pontas, né? Então, essa característica da gente ter, em alguns momentos, crescimento econômico, mas não distribuir essa riqueza, né? Criando essa convulsão social que a gente bem sabe como ela funciona aqui no nosso país. Então, para a gente, a economia solidária, ela é uma oportunidade, né, que o nosso país tem, de fato, de colocar as pessoas em primeiro lugar e não o Deus mercado, né? A gente que acompanha muito o noticiário econômico, essas questões do Congresso Nacional, a gente vê, inclusive agora, essa questão da taxa de juros, né? Como o Banco Central houve tanto a Faria Lima, houve tanto o mercado financeiro, e não houve as pessoas, né? Não houve os representantes dos trabalhadores, né? Dessas experiências boas que nós temos. Então, gostaria muito, professor Egeu, que você se sentisse aí à vontade, mais do que nos dar uma aula, né? Fazer uma conversa aqui, como amigos e companheiros que somos, para a gente poder sonhar com um Brasil mais justo, né? E menos desigual. Fique à vontade. Obrigado pela sua presença. Bem, eu que agradeço. Primeiro, gostaria de agradecer a todo mundo que esteve envolvido com a idealização e com esse momento, né? Ao Pedro Afonso, presidente aqui do Corecon, que eu estou conhecendo hoje, mas já gostei da forma como introduziu, né, a discussão da economia solidária, ao Carlos pelo convite e pela amizade de tantos anos e por essa oportunidade mesmo de estar aqui conversando com vocês, a Denise, e vi aqui puxando a setinha para o lado, que tem vários amigos aqui de longa data, pessoas queridas que eu já não vejo há algum tempo e outras tenho tido a oportunidade de conversar. Então, agradeço muito. E também a menção ao professor Paul Singer. Eu trabalhei com ele, sim, na incubadora de cooperativas da USP, em vários momentos, né? Ele orientava o nosso trabalho, a nossa ação. Então, foi realmente uma companhia muito boa ao longo de vários anos, mesmo depois que eu saí da universidade e comecei a trabalhar na Agência de Desenvolvimento Solidário, Paul Singer também estava sempre conosco nos cursos, nas atividades, então foi realmente muito bom. E no início da Senais, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, eu participei por um tempo do Conselho Nacional de Economia Solidária na Secretaria, pela CUT, né, pela Central Única dos Trabalhadores. Na época, eu era assessor do movimento sindical, então, durante alguns meses, eu participei do conselho e participei também de uma iniciativa do GT de mapeamento da economia solidária lá em 2005. Então, tive essa oportunidade de conviver com o Singer por mais alguns anos também. E na incubadora tinha outros professores muito queridos que também merecem menção.
a professora Silvia Lezer de Mello, da Psicologia Social, que sempre foi muito querida e foi a responsável pela incubadora durante muitos anos, a professora Leni Sato também, da Psicologia, e a professora Sônia Krupa, da Educação, que formavam esse time, assim, que, de fato, tocavam as atividades, orientavam os alunos, e tinha muitos outros professores e professoras que acompanhavam, né? E eu conheci a economia solidária dentro da universidade, então eu sou fruto já de uma geração que já teve um contato com a economia solidária na universidade, talvez pioneiro nesse sentido, mas por conta do professor Paul Singer, na iniciativa deles, né? Mas assim, Carlos, então, chegando na sua pergunta, você fez uma introdução bastante provocativa e eu vou tentar responder a ela e a gente vai dialogando, né? Você colocou a discussão do desenvolvimento versus o crescimento, de certa forma, né? E ao colocar essa discussão, eu acho que a gente chega nos fenômenos que realmente importam, porque eu sou psicólogo social e tenho que agradecer o fato, né, a possibilidade de estar aqui hoje numa atividade da economia, né? Isso não deve ser muito comum. E pensar as pessoas no centro é pensar também para que economia, né? Quer dizer, qual é o sentido disso tudo, qual é o sentido das trocas, das finanças, dos mercados, de todos os sistemas que o ser humano foi criando ao longo da história, né? Ninguém inventou isso como uma tese de doutorado, né? A economia ela foi se formando e a gente foi descrevendo, entendendo o funcionamento dela, descrevendo o funcionamento dela e influenciando nesses processos. Então, o que existe porque era necessário existir ao longo dos processos históricos, né? E foi se conformando e claro que aí as ideologias, os pensamentos e as ideias também ajudaram a conformar e a puxar para um lado ou para outro em determinadas circunstâncias e momentos, né? Em que isso era mais possível de acontecer. Mas economia solidária, então, eu acho que toda conversa sobre economia solidária sempre tem que começar de uma pergunta que é inevitável e que, se a gente não faz, a gente acha que todo mundo está falando a mesma língua, falando a mesma coisa, quando não está. E aí eu já chego na sua questão, mas eu preciso responder isso antes, porque senão a gente fica numa situação sem parâmetro. A pergunta é simples, o que é economia solidária? A gente precisa responder essa pergunta, porque o que acontece é que, atualmente, muita gente fala de economia solidária, mas fala sem critérios, sem rigor. E não é muito complexo o que é economia solidária, é alguma coisa bastante simples, mas precisa ser explicitada sempre, que é uma economia dos trabalhadores e das trabalhadoras, para os trabalhadores e trabalhadoras. E todo trabalhador é consumidor também, inevitavelmente. Então, é uma economia voltada para satisfazer as necessidades reais que nós temos como consumidores e como trabalhadores. É isso, é simples, não tem uma complexidade maior. Mas, ao falar isso, eu estou também dizendo que ela não é um monte de outras coisas. Que ela não é terceiro setor, que ela não é caridade, que ela não é qualquer outra forma de assistencialismo. Não, a economia solidária é uma relação ombro a ombro, é uma relação igualitária entre pessoas. E a economia solidária, ela advém, quer dizer, ela tem algumas fontes. Algumas dessas fontes são realmente muito antigas. Como a gente estava conversando antes de começar a live, algumas vêm de muito tempo, vêm das nossas aldeias, dos nossos quilombos. No Brasil tem muito forte essa influência. Essa influência ela aparece nas comunidades ribeirinhas, nas associações de pescadores, nas associações de quebradores de coco de babaçu, nas muitas formas que continuam existindo e que trazem essa ancestralidade das relações de trabalho, de comunidade, de consumo, em que pessoas vivem de um grande fogo, né? Um fogo que alimenta não apenas a família, mas toda a aldeia, todo o quilombo. Todo mundo trabalha para manter aquele fogo aceso e todo mundo se alimenta daquele fogo. Isso continua existindo. Mas a economia solidária tem uma fonte europeia também. Ela tem uma fonte naqueles cooperativistas do século XIX. E aí, com base nessa questão, eu vou chegar na questão do crescimento versus desenvolvimento. Porque aqueles cooperativistas do século XIX, eles pensavam a cooperativa
como a cooperativa como algo que unia consumidores e produtores. E eles pensavam a cooperativa como talvez o que a gente hoje chamaria de plataforma, como isso que se destaca do fundo, que você puxa para cima e destaca do fundo. Isso era a cooperativa. Talvez, num termo mais atual, a gente pudesse pensar num clube, uma espécie de clube. Agora, esse clube que eles imaginavam lá no século XIX era um clube, ao mesmo tempo, fechado e aberto. Porque a gente imagina um clube fechado. Ele era fechado. Em que sentido? De que a cooperativa só operava entre os membros do clube. Naquela época. Estou falando do século XIX, dos pioneiros de Rochdale. Aquele pessoal inventou uma modalidade de cooperativa que era fechada. Ela só operava para membros. Mas ela era aberta. Por que ela era aberta? Porque qualquer pessoa podia entrar. Por causa do primeiro princípio, o princípio das portas abertas. Então, olha que interessante. Eles inventaram uma forma de cooperação e solidariedade entre os sócios, mas que tinha portas abertas, que todo mundo podia entrar no clube. E por que eu digo que com isso eu chego na resposta do crescimento e desenvolvimento? Porque quando você cria uma plataforma, uma espécie de clube, em que reúne produtores e consumidores, nessa velha maneira de pensar o cooperativismo, você está substituindo intermediários por uma relação societária, por um vínculo associativo entre as pessoas. Se você tem, dentro da mesma cooperativa, os produtores de determinado produto, pode ser produção agrícola, pode ser hortifruti, pode ser uma pequena ou uma média cooperativa ou associação que tem uma determinada fábrica, uma agroindústria também, e, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem os consumidores, e se essa cooperativa é puxada pelos consumidores, como eram aquelas do século XIX, eram cooperativas de consumidores, e cada vez que entrava mais gente, melhor, porque todo mundo aportava uma cota. Então, elas foram as primeiras empresas que tinham uma sociedade aberta. Elas não eram uma sociedade anônima, elas eram uma sociedade pessoal, sociedade de pessoas, mas era aberta. A variação do número de pessoas podia crescer rapidamente, e isso aportava capital para a cooperativa. Então, era um mecanismo muito interessante. Mas, como ela só operava entre os sócios, o que acontece? Essa economia de proximidade reduz uma série de atividades e de ganhos intermediários que não vão contar no PIB. Quer dizer, se o produtor de tomate vende para o intermediário, que vende no CEAGESP, que vende para o outro intermediário, que vende para o mercado, que vende para o consumidor, quantas vezes esse tomate contou no PIB? Quanto ele saiu lá do produtor a R$1 para chegar lá no consumidor final a R$10? Se esse tomate, dando o exemplo do tomate, está dentro de um clube, que é uma cooperativa de consumo, e esse clube, os dois são sócios, tanto o produtor quanto o consumidor são sócios do clube, onde isso vai contar? Não tem emissão nenhuma de nota fiscal. Eu acabei de reduzir o PIB. Acabei de despencar o PIB. E, ao mesmo tempo, melhorar a vida de todo mundo. Porque o produtor vai ganhar, não 1, mas talvez 3 pelo tomate, e o consumidor vai pagar não 10, mas talvez 5 ou 6 pelo tomate. Então, estou melhorando a vida dos dois lados, retirando os intermediários e diminuindo o PIB. Mas tendo desenvolvimento econômico e colocando as pessoas em primeiro lugar. Exatamente. Mas isso quem inventou foram eles. Eles inventaram a solução no século XIX. E inventaram a solução de uma forma que ela do ponto de vista histórico, moderno. É uma forma moderna, porque é uma sociedade de pessoas, tem um determinado estatuto, tem um regramento, está registrado, tem um funcionamento interno definido, tem todo um regramento desse funcionamento. Então, ele é uma solidariedade diferente daquela solidariedade da aldeia, do quilombo, que também é solidariedade. Mas é de uma natureza diferente, muito mais societária, formal, né? Mas está inventado, está documentado. Agora, essa modalidade de empresa cooperativa, que não precisa emitir nota fiscal porque ela está operando só entre os sócios, é radicalmente diferente do que nós temos como sociedade empresarial. A sociedade empresarial faz exatamente o contrário. Ela é aberta para o mercado, ela vende para todo mundo, e ela é restrita enquanto aos sócios. Ela tem aquele grupo de sócios pequeno, é o oposto.
Por que ela é o oposto? Porque justamente ela existe para ganhar nessa intermediação e para concentrar. Então, ela foi pensada para isso. E aí, todo o desenho dela é ter o máximo de eficiência nesse processo, seja do ponto de vista nas empresas mais tradicionais, mais antigas, da eficiência operacional, para ter um ganho operacional, ter um excedente, uma geração de excedente, e se apropriar de forma privada desse excedente, que é o lucro, e que vai, portanto, criar a mais-valia, e toda a discussão da mais-valia, do trabalho produtivo do Marx, mas ela também vai causar esse grande desastre, que é o desastre de não se preocupar com as pessoas. Quer dizer, a finalidade da empresa é o lucro, a finalidade não é prover tomate, a finalidade não é melhorar a vida das pessoas, a finalidade não é fazer carro, a finalidade é sempre ganhar mais e mais e mais, que gera uma lógica em que é tudo abstrato e tudo igual. A empresa é tão boa quanto mais eficiente em termos de lógica alocativa, né, de eficiência alocativa ela tiver. Ela pode ser pequenininha, mas se ela tiver 50%, imagina, de resultado, de distribuição de resultado, ela é ótima. Ela pode ser enorme e fazer um monte de coisa, isso é super importante para a sociedade, mas se ela tiver um baixo lucro, ela é um desastre. Então, isso é uma construção social. É isso que eu quero chamar a atenção. E a gente tem inventado já há mais de século e meio, alternativas modernas, sofisticadas, com operações de financiamento, como isso. Quer dizer, se vocês pegam o histórico da cooperativa de Rochdale, ou também da CWS, que era a central das cooperativas de consumo na Inglaterra, vocês vão ver a enormidade que foi aquilo. Enormidade que foi. Agora, por que uma coisa que foi tão grande, tão poderosa, inclusive com frota de navios mercantes, foi a maior empresa mercante antes da Segunda Guerra Mundial. Agora, por que aquela empresa enorme, esse modelo desapareceu? Ou praticamente desapareceu, ficou residual? E aí é muito difícil responder essa pergunta. Porque assim, poderia dizer assim, mas se é tão bom, se tem um sistema, por que não ganhou na competição com o capitalismo? Poderia ter ganhado, não é? Poderia ter ganhado. E a resposta é porque foi criado todo um quadro institucional para impedir que isso acontecesse, ao mesmo tempo em que possibilitava que acontecesse as empresas capitalistas. O modelo de sociedade anônima ganhou longe dos outros, ganhou toda uma regulamentação, e até hoje no Brasil a gente não tem uma regra adequada para a empresa dos trabalhadores, o que em vários países chama sociedade laboral. A gente não tem uma regra adequada para fazer sucessão empresarial para os trabalhadores. Quem são os maiores interessados em manter uma pequena empresa que não é uma sociedade anônima, que não tem condição de abrir suas ações para o mercado, para continuar existindo, que o dono não tem herdeiro? Quem é o principal interessado em manter essa empresa funcionando? São os trabalhadores. Até hoje a gente não tem uma lei de sucessão empresarial que possibilite que os trabalhadores comprem a participação acionária da empresa em que eles trabalham e se tornem donos dela. Até hoje a gente não tem uma lei de falência que coloque o trabalhador no centro da discussão, junto com o banqueiro. Então, a gente não está falando de nada mágico, nem de um outro mundo. A gente só está falando de que precisa construir um quadro institucional, legal também, favorável para que esse tipo de empresa possa existir e possa ganhar espaço dentro do capitalismo. O capitalismo levou 300 anos de sofisticação. Olha o que é mercado de derivativo, olha a complexidade da invenção do ser humano. Né? Mercado de futuro, mercado de derivativo, uma complexidade gigantesca. Por que a gente não tem uma complexidade minimamente estabelecida para ter as empresas dos trabalhadores? A gente teve algum ganho no século XXI no Brasil. Em 2003, a gente tem a legislação que permite que as cooperativas recolham o INSS de todos os cooperados junto como sócios, com reconhecimento, então, de que existe uma autonomia coletiva dos trabalhadores na cooperativa. A gente teve, em 2012, a Lei 2.690, que estabelece o que é autogestão e o que é autonomia coletiva. A gente tem alguns ganhos, mas são míseros perto do que a gente precisava para montar um quadro favorável para a economia solidária.
O professor Egeu, deixa eu aproveitar, então, esse ponto importante que você está falando sobre ele. A gente tem agora a gente viveu um período de escuridão aí, né, alguns meses passados, e agora nós estamos vivendo um outro momento, mas vai depender muito também da nossa capacidade de se mobilizar, de se articular, para ver, de fato, essa desigualdade que você tão bem falou sobre ela diminuir e de fato, a gente colocar as pessoas em primeiro lugar. E aí nós vemos, né, algumas atividades, algumas iniciativas, né, como, por exemplo, a gente tem agora uma secretaria, né, de economia solidária dentro do governo federal, feito pelo presidente Lula, onde o secretário é o Gilberto Carvalho, né? Nós temos também, inclusive queria dizer, né, para aqueles que estão aqui ao vivo amanhã, vai ter às 14 horas na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo o lançamento da Frente Parlamentar de Economia Solidária. Então, queria, inclusive, convidar todo mundo que está aqui nos assistindo, se puder estar presente lá, para que, de fato, a gente ocupe esse espaço também junto aos parlamentares, que é a nossa representação, para que a gente possa, de fato, ter leis, né, que defendam, né, e que nos ajudem a caminhar nesta economia solidária. E nós estivemos participando, né? Eu estive participando com você num encontro no SESC, um encontro muito bom, de várias experiências, e me chamou muita atenção que quase todas as falas se fazia uma crítica muito grande sobre você dar isenção de impostos para grandes empresas, para montadoras, sobre os seus terrenos, né? Um período longo de isenção sobre lucro, tributação, e para a economia solidária a gente não vê nenhum tipo de incentivo, né? Então, dentro dessa linha que você está abordando aí das leis, e agora com essas possibilidades da gente estar ocupando mais um pouco esses espaços, como é que você vê nessas criações, essa criação dessa frente parlamentar aqui, e quais seriam as grandes demandas que a gente deveria discutir com o parlamento, não só aqui na nossa capital, em São Paulo, mas também em Brasília? Perfeito, Carlos. Te agradeço pela pergunta, né? Acho que ela é muito importante, espero estar à altura dela. Assim, é terrível mesmo que o Brasil faça a isenção de imposto para quem mistura água, gás carbônico e açúcar e vende refrigerante. É um absurdo. Quer dizer, para que serve uma isenção? Uma isenção serve para você promover algo. Você está promovendo diabetes. Entende? Qual é o sentido de fazer isenção para quem produz refrigerante? Não tem porquê. Realmente tem muita jabuticaba que precisa ser arrancada dessa árvore. É uma coleção de jabuticaba, né? Realmente é um problema. E aí, um produtor rural que está produzindo alimento, comida, dentro daqueles itens que são os itens básicos, por que esse produtor tem que pagar? Eu nem acho que seja para a economia solidária, eu acho que é uma questão de prioridade do que tem um pouco de bom senso. É evidente que esse produtor rural que produz, eu já dei o exemplo do tomate, mas a gente pode falar de qualquer hortaliça, qualquer leguminosa, por que esse produtor não tem dinheiro para fazer lobby no Congresso? E as grandes empresas de refrigerante têm dinheiro para fazer lobby, é disso que se trata. Né? Aí é uma questão muito mais política. Assim, tem algumas coisas que surgiram nos governos mais progressistas que eu acho que são interessantes e que estão sendo retomadas. Algumas delas são boas, então a gente primeiro precisa reconhecer isso. Né? Que bom que a gente vai ter, de fato, uma Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária. Eu acho que esse popular é importante. Que bom que a gente vai ter de volta o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que isso tudo vai voltar a existir. Não que tenha deixado de existir, mas deixou de operar. Né? Deixou de ter dinheiro para operar, então é como se tivesse deixado de existir. Mas as legislações estão aí e vão retomar. O PA voltou. Né? Então, isso é ótimo, porque isso permite que o produtor da agricultura familiar, que é a base da economia solidária, vamos entender isso também. Né? A gente tem que entender assim, a economia solidária não se inventa. A economia solidária organiza quem está aí que precisa da economia solidária. Produtor rural, pescador artesanal, certo? A gente está nisso. Mas também tem grandes indústrias. Eu estudei grandes indústrias também. Né?
Mas aí é um pouquinho outra história, tem mais a ver com aquela questão da sucessão que a gente estava discutindo antes. De qualquer forma, os programas de aquisição direta, de compras públicas, são fundamentais. Mas a gente, para defender eles, a gente tem que entender que há uma natureza diferente desses empreendimentos e desses trabalhadores, dessa situação. Primeiro, entender que essa atividade não tem uma finalidade lucrativa, propriamente. Ela tem uma finalidade nela mesma. Quer dizer, as pessoas estão produzindo alimento não para lucrar em cima disso, elas estão produzindo para fornecer alimento e para receber a sua remuneração. Então, tem que ter um entendimento de que é diferente. Da mesma forma como foi importante, lá nos anos 80, eu não sei quem... Carlos é do movimento sindical, mas não sei quem mais vai lembrar disso, do DESER, do Departamento dos Rurais da CUT. Aquilo foi fundamental para mudar a perspectiva do pequeno agricultor, que estava junto com os outros agricultores dentro da política de produção agrícola, para a agricultura familiar. O nome agricultura familiar ou agricultor familiar muda tudo por conta do vínculo de trabalho. No momento que a gente reconhece que o vínculo de trabalho é familiar, muda-se toda a estrutura e todas as políticas e todas as coisas. A gente precisa entender isso, e entender isso para a economia solidária. Porque a partir dessa compreensão de que é diferente o tipo de trabalho, é que vai surgir uma nova identidade, os novos movimentos sociais e as possibilidades de regulamentação. A agricultura familiar, ela não é uma pequena agricultura, ela é uma agricultura com um vínculo de trabalho familiar, e ela precisa de um outro tipo de apoio. Da mesma forma que os trabalhadores da economia solidária são trabalhadores associados, o vínculo de trabalho é associativo. E o que eles obtêm de excedente operacional pertence a eles. Eles não vão... isso não vai ser lucro de outra, não vai sair dali de dentro, não vai concentrar em outro lugar, vai simplesmente pagar o trabalho que eles fizeram. Então, compreender que é diferente permite construir um arcabouço legal para que as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal, possa fazer compra direta, aquisição direta, como é o caso do PAA e da agricultura familiar. Então, tem lá a declaração de aptidão para o PRONAF, tem tudo isso foi construído, nada disso existia. Tudo isso foi uma construção, um arcabouço institucional que possibilitou que acontecesse essas compras diretas. Isso também precisa acontecer pelo vínculo associativo. Então, ao fazer isso, para possibilitar as compras públicas. Agora, também não vamos achar que, digamos, tem um mercado institucional, um mercado de compras públicas, vai resolver a economia solidária. Não, vai ser um grande apoio, um grande incentivo. Vai melhorar muito e vai dar uma base para a economia solidária. Mas não resolve também. Precisa de outras coisas. Então, eu acho que assim, a questão do incentivo eu diria que vai na linha das compras diretas. Vai na linha das compras diretas. Mais nas compras diretas do que propriamente da isenção. Agora, talvez alguns setores do alimento pudesse ter isenção. Da cesta básica, pudesse ter algum tipo de isenção. Acho que sim. Também seria muito importante reconhecer essas coisas que eu estou falando. Isso envolve projeto de lei. Isso envolve projeto de lei, porque você entender o que é o vínculo associativo, entender a natureza desses empreendimentos que é diferente e construir um arcabouço que possibilite isso que eu estou falando. Então, esses elementos eu acho que são fundamentais e são difíceis. A gente tem umas mãozinhas levantadas, eu acho que... mas é por aí, então. Vamos lá, Denise. Não, antes dessas mãozinhas tinha um Antônio, né? Mas ele não está na sala aqui, pelo que eu estou vendo. Então vamos... O primeiro foi o Renato? Me corrijam se eu estiver errada. Vamos lá? Vamos com o Renato, então. Renato, por favor, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu levantei a mão justamente um pouquinho antes do Egeu falar nas compras públicas. E eu queria justamente introduzir esse tema das compras públicas, né? Mas já que o Egeu fez, com mais razão eu vou falar. Achei muito interessante a maneira como o Egeu abordou o tema da economia solidária, mostrando que isso não é uma coisa de agora.
né? Que isso é uma coisa que foi feita já há muito tempo e tem um significado fundamental. E também o fato de que em todo o mundo hoje se fala em alguma coisa parecida com a economia solidária. Até recentemente, alguns dias atrás, a própria OIT colocou a economia solidária na agenda política mundial, né? Mas no mundo inteiro está brotando a economia solidária de uma forma com distintos nomes, etc., mas de uma forma cada vez mais expressiva. Por quê? Porque dentro dessa ideia de que o capitalismo está em crise, há uma consciência cada vez maior que você precisa de outros arranjos econômico-produtivos que não seja a empresa privada baseada na propriedade privada dos meios de produção e na heterogestão, coisa que justamente a economia solidária se propõe como alternativa. Propriedade coletiva dos meios de produção e autogestão. Muito bem. Agora, o caminho de ida é muito diferente do caminho de volta, né? E o que o Egeu nos mostrou foi o caminho de ida, né? Agora nós temos que ter um caminho de volta, quer dizer, como é que a gente volta à economia solidária? E aí é muito diferente do caminho de ida. Quer dizer, hoje nós pensarmos em clubes, como colocou o Egeu, de produção e consumo, é um pouco, eu diria, utópico no mau sentido da palavra, né? É um pouco irrealista. E justamente como caminho de volta surge o Estado capitalista. O Estado capitalista hoje no mundo inteiro é muito poderoso, muito grande. É 35% do PIB. E esse Estado capitalista, ele compra 18% do PIB para implementar suas políticas públicas. Ou seja, o Estado ele compra das empresas luz, energia, educação, saúde, rodovia, etc. Tudo. É 18% do PIB que todos os anos vai para a empresa privada e poderia estar indo cada vez mais para a economia solidária. Então, eu vejo na compra pública, como o Egeu colocou, a pedra de toque, aquilo que nós temos que lutar para implementar a economia solidária. O atual governo ele vai ter que gastar muito dinheiro reconstruindo o país. O país está em frangalhos. E nós temos que lutar para que o nosso governo, eu digo nosso porque eu votei, né, nessa coalizão que hoje está governando o país, o nosso governo ele tem que comprar da economia solidária, cada vez mais. Muito desse 18% do PIB pode ser produzido agora pela economia solidária e pode cada vez mais ser produzido pela economia solidária na medida que nós tenhamos uma alternativa à tecnociência capitalista, à tecnociência das empresas, a tecnociência que está nos levando ao consumismo exacerbado, à obsolescência planejada, à deterioração ambiental, ao sofrimento psíquico, ao adoecimento sistêmico. Nós temos que lutar por uma tecnociência solidária, uma tecnociência que permita alavancar a economia solidária para que ela possa capturar cada vez mais uma parte desse poder de compra do Estado, desses 8% do PIB. Agora, isso coloca um outro tema, que o Egeu também colocou, que nós estamos chamando do entulho burocrático legal. Nós temos um entulho burocrático legal nesse país, construído pela classe proprietária, para suas empresas. A classe trabalhadora tem que remover esse entulho burocrático legal. A economia solidária tem que ser um cliente válido para, digamos, ocupar um pouco desse poder de compra do Estado. Termino dizendo, com 0,5% do PIB, que é o Bolsa Família, 0,5% do PIB, foi possível tirar 30 milhões da miséria. Se nós tivéssemos 5% do PIB para a economia solidária, tirar desses 18,5%, botar na economia solidária, na regra de 3, com 0,5, 30, com 5, 300. Mas nós somos só 215 milhões de habitantes. Isso dá uma ideia da revolução que nós podemos fazer nesse país com a economia solidária. Era isso. Obrigado. Obrigada, Renato. Pedro, por favor. Oi, professor Egeu, da sua exposição já me saíram aqui 3 temas, mas eu vou ser rápido o quanto possível.
A primeira coisa, talvez você tenha dado uma solução para um problema que eu venho carregando há alguns anos, que é o PIB da dona de casa. Já pensou o quanto a dona de casa produz e que não é contado? Porque se não tiver dona de casa que não vai fazer o café, a pessoa tem que ir à padaria, a padaria vai fazer, vai entrar na nota fiscal e entra no PIB. Se não tiver gente para lavar a louça, vai ter que lavar a roupa, vai ter que ir na lavanderia, entra no PIB, mas na dona de casa não entra. O serviço dela, eu quero dizer. E, ao mesmo tempo, outras coisas, limpeza, etc., quanto a dona de casa. Quem sabe vão ter que fazer uma cooperativa das donas de casa para começar a contar com o PIB. O segundo ponto, que é a questão da agricultura familiar e esse problema que foi, inclusive, levantado por último aqui pelo professor Renato Danino. No início do ano passado, início da minha gestão na presidência, nós fizemos um contato com a Conafer. A Conafer é a Confederação Nacional da Agricultura Familiar. E eles tinham lá uma necessidade que nós procurávamos atender. E eu explico como é importante esse atendimento. O que ocorre? São 36 milhões de pessoas, se eu não me engano é esse o número, 6 milhões de famílias, 2.000 comunidades, aldeias indígenas ou cooperativas, que sobrevivem da economia solidária e oferecem 73%, não sei se o número é exatamente esse, 73% da alimentação para o Brasil. Porque o agronegócio é muito forte, mas muito deles exporta, né? E a nossa ideia era instrumentalizar, ou seja, dar instrumentos aos produtores rurais para eles poderem conhecer gestão econômica e também contratos bancários para poder negociar, para poder usar melhor o crédito, etc. Qual era a ideia? A ideia é que aquilo que é um pouco amador hoje, que é, por exemplo, a formação de preços, as oportunidades, tudo isso que os grandes têm, também fosse possível conceder para os pequenos, de forma didática, em que houvesse a possibilidade de transmitir via cursos e também pensamos mais, mas não chegamos a formalizar, porque a Conafer simplesmente desapareceu no meio da conversa, a assessoria direta, através de estudantes, outras pessoas no Brasil inteiro, para esses produtores que pudessem caminhar. Aí sim, eu acho que vai ser possível isso que o professor Renato está falando agora. Quando você tiver preços competitivos, você consegue vender para o setor público. Nem precisa mudar muito a lei. Aliás, a lei já privilegia, né? As compras feitas por governos da micro e pequena empresa já têm privilégios. Então, o governo já separa para as micro e pequenas empresas. Por que não para as cooperativas e para as entidades da economia solidária? Isso é possível. A gente tem que preservar o menor preço para o órgão público, porque senão não adianta. Se você vai comprar de quem cobra mais, o cofre público esvazia mais rápido, né? Então, nós temos que ter competitividade. E é difícil ter competitividade? Não. É só questão de aplicar as técnicas que permitam ao pequeno produtor ser competitivo diante de ofertas de grandes produtores, né? Eu acho que dá para fazer isso na maior parte das, sei lá quantas são, 6 ou 7 mil prefeituras, governo de estado, governo federal, né? Só queria comentar essas coisas que me vieram aí da sua exposição. Obrigado, viu, professor Egeu? Presidente, muito obrigada. Carlos, por favor, boa noite. Olá, boa noite, Denise, o coordenador Carlos, o professor Egeu, a todos os presentes. Bom, eu vou falando, tem algumas questões que eu queria colocar aqui, economia solidária, né, que engloba várias vertentes, sejam a parte do reciclável, a parte da agricultura, que isso também é muito relevante. E que nos últimos anos, nós ficamos dependentes, o setor ficou dependente de um ou outro governo mais favorável, que é coisa rara, ou de alguma emenda parlamentar. O professor Geu já falou, não, isso tem que ser de uma emenda parlamentar para colocar, mas o Congresso que está hoje, eu acho
pouco viável, né? Seria até utópico a gente colocasse isso. E aí eu vou uma linha que o Pedro falou, do professor Renato também, que foi que nós tínhamos um estoque regulador do governo. Tanto hoje a gente tem uma inflação de alimentos nos últimos anos, porque nós não temos mais um estoque regulador. Ou seja, e o estoque regulador era legislado de uma maneira na qual comprava principalmente das agricultura familiar, ou seja, os produtos alimentícios eram que fomentava essa questão do estoque regulador da agricultura, né, dos alimentos. E isso daí acabou, enfim, agora a nova política do governo está tentando regulamentar, mas realmente é o grande problema. E, assim, para mim, professor Ageu, o grande problema da economia solidária é a questão de financiamento e uma política de longo prazo, que você não tem. Ou seja, o S do social, por mais que as empresas colocam ESG, enfim, é até bonito, você vê várias empresas tendo assim, mas você vê isso daí na prática pouco prático. Isso aí. Na verdade, eles querem o lucro acima de tudo, porém, o retorno financeiro, o S do social, deixa abandonado, às vezes uma ação ou outra mais isolada, né, é colocada, porém, isso é deixado de lado. É importante, assim, nós nos organizarmos, né, através das questões sociais, de forma a você reconquistar isso. Ou seja, o estoque regulador, o S do social do BNDES voltar a ser dos bancos públicos e das empresas também que usam, né, o ESG, vamos usar o social também, de forma de você reparar aquilo que você utiliza. Já você tem uma grande lucratividade, é sinal que você tem que retornar um pouco para a sociedade também. Muito obrigado. Essa é a minha abordagem. Muito obrigada. Tem um comentário aqui do Renato, né, complementando aí o que foi dito, as técnicas que permitirão a Ecosol ser competitiva, como corretamente coloca o Pedro, suponho que chamamos de tecnociência solidária. Bom, não temos mais mãozinhas e nem comentários, por favor. Carlos Cordeiro. Não, vamos lá, passar para o professor Egeu. Tem muita coisa aí para ele comentar, falar. Né? É verdade, tem muita coisa para comentar, vou tentar fazer jus a esses comentários também, porque não foram perguntas, né? Foram todos comentários, então eu vou comentar os comentários. Concordo plenamente com o professor Renato da importância das compras públicas, só acho que a gente tem que ter um trabalho para possibilitar isso, você tem que construir um arcabouço, tem que construir uma forma, um entendimento para que isso seja possível. Hoje o que a gente tem é para a agricultura familiar. Tem o DAP, tem as formas que possibilitam que os produtores recebam uma chamada, se inscrevam e façam a entrega, que é ponto a ponto, né? O produtor retira da terra dele, leva na escola ou leva no lugar que tem que ser consumido. Então, tem todo um arcabouço que foi criado em termos de política pública, mas também em termos de reconhecimento de quem é esse agricultor familiar, de como ele é reconhecido e tal. Então, precisa construir isso tudo. Pode ser construído em termos de política de governo, mas precisa ser acompanhado de projetos de lei para regulamentar essa situação. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Mas precisa regulamentar essa situação de forma adequada. É só isso. Eu concordo com o professor Renato da importância das compras públicas. Eu acho que tem um outro entulho que eu gostaria de comentar, que não é só o entulho normativo, o entulho legal, também tem um entulho ideológico. E também tem um entulho que vai para um outro caminho que poucas vezes a gente se dá conta dele. Por que a classe trabalhadora não faz a defesa da economia solidária? Por que a gente não consegue... vamos conversar com o movimento sindical também? A economia solidária é, há séculos, uma luta pela autonomia coletiva dos trabalhadores, pela autogestão e autonomia coletiva. É isso que é a economia solidária. Portanto, ela é um caminho de luta diferente do caminho de luta pela regulamentação do trabalho, que é fundamental. Ninguém está negando a importância da regulamentação do trabalho.
Mas a luta pela autogestão foi uma luta secundarizada, negligenciada, ao longo de um século, pelo menos. Então, fazer essa luta significa, com a mesma força, com o mesmo vigor, as conquistas necessárias para que esse movimento possa avançar. Quando a gente coloca toda a discussão no direito do trabalho, e a gente precisa lembrar o que é o direito do trabalho, senão o direito da mercadoria força de trabalho, da regulamentação da mercadoria força de trabalho. Dessa relação entre contratante privado e empregado, que também é privado, como que o Estado tem que regular essa relação da venda de força de trabalho. E toda a égide do direito do trabalho vem dentro disso, do reconhecimento do trabalho livre e subordinado, que é uma invenção europeia, para acabar com o regime de servidão. Eles inventaram esse regime, esse entendimento do trabalho livre e subordinado. Livre porque a mercadoria força de trabalho é livre para se vender para quem quiser comprar, e subordinado porque no momento em que ela é vendida, o trabalhador trabalha em nome e coloca suas energias, sua força, sua vontade, de maneira subordinada àquilo que é a exigência daquele contratante. Toda a nossa égide do trabalho está em cima disso. Quando a gente pensa direito à moradia, a gente pensa em formas financeiras de prover o direito à moradia, mas a gente pensa em formas também autogeridas, a gente pensa de mutirão, a gente pensa que o Estado, desde que colocou na Constituição o direito à moradia, ele tem que entrar com uma parcela, se for uma moradia popular, de caráter social. E aí a gente pensa, por exemplo, que é possível ter uma autogestão em que o Estado entra com uma parte do dinheiro para a produção daquela moradia. Mas quando a gente pensa no trabalho, a gente nunca pensa no direito ao trabalho e numa relação de acesso aos meios de produção. A gente sempre pensa no direito do trabalho. Então, fazer essa discussão tem que ir mais longe, tem que ir para cima da discussão desse entulho também. A gente precisa, sim, reforçar o direito do trabalho, dessa relação entre quem vende força de trabalho e o comprador da força de trabalho. Mas a gente também precisa defender o interesse do direito ao trabalho. Quando trabalhadores e trabalhadoras se reúnem na beira de uma estrada, à meia-noite, ou às 2 ou às 4 da manhã, para ocupar um terreno, uma área improdutiva, isso envolve muita rebeldia. E é feito no arrepio da lei e das questões todas. Por quê? Porque estão colocando 2 direitos em antagonismo. 2. De um lado, o direito à propriedade, de outro lado, a função social da propriedade. E alegam o direito ao trabalho para puxar a função social da propriedade e exigir a desapropriação daquele imóvel, que na verdade não é uma desapropriação, é a compra daquele imóvel, daquela terra. Mas para que eles fazem isso? Para ter acesso ao meio de produção que é a terra. Quando trabalhadores, à meia-noite, às 2 da manhã, ou em qualquer horário, se juntam para pular o muro, quebrar o cadeado e ocupar uma fábrica, e recuperar uma fábrica por meio de uma cooperativa dos trabalhadores, isso envolve muita rebeldia. Assim como envolve muita rebeldia ocupar um terreno. Mas o que eles estão lutando ali? Eles estão lutando ali pelo direito ao trabalho, estão lutando pelo acesso aos meios de produção, que pode ser deles, pode ser do Estado. A Argentina inventou uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, a prefeitura desapropria o galpão, desapropria a indústria. A prefeitura não, desculpa. Geralmente é o governo federal. Desapropria. Eles chamam de expropriação. Expropriação. E entrega como um comodato para a cooperativa dos trabalhadores. Então, é uma forma também de acesso aos meios de produção. O movimento lá de fábricas recuperadas faz isso. O nosso movimento aqui não tentou essa forma, tentou a aquisição, com um jogo super complicado do ponto de vista financeiro, que é trocar o passivo trabalhista por o dinheiro para conseguir comprar os meios de produção. Muito complicado, poucas cooperativas conseguiram fazer isso. Mas elas estão lutando pelo direito ao trabalho, pelo direito de ter os meios de produção. Agora, quando a gente olha para o nosso quadro mental também, no sentido das nossas referências, inclusive as referências também marxistas,
como esses trabalhadores não estão vendendo força de trabalho, muitas vezes é como se eles não fossem classe trabalhadora. Então, assim, a noção de que produtor rural, assentado rural, é classe trabalhadora, é nova no Brasil. De que o trabalhador associado numa fábrica recuperada é classe trabalhadora, é nova. Isso vem do século XXI, já é século XXI. 2003, Conferência dos Metalúrgicos, fez essa discussão, solidariedade de classe, entre trabalhadores empregados e trabalhadores associados na economia solidária. Concult, 2003 também, eu acho que foi 2005, fez essa discussão. É nova, é recente, a gente precisa recuperar isso, para entender que a luta pelo direito ao trabalho é uma luta da classe trabalhadora. É uma luta da classe trabalhadora pelo direito ao trabalho. Direito ao trabalho significa acesso aos meios de produção. Pode ser pela expropriação, não existe exatamente, né, aqui, desapropriação, por ocupar o espaço, pode ser um aluguel, pode ser um comodato, pode ser o que for, mas é acesso aos meios de produção para que os trabalhadores possam realizar o seu trabalho. Todas as experiências interessantes de economia solidária no Brasil tiveram, em algum momento, ou algum tipo de desapropriação, ou algum apoio de uma fundação Banco do Brasil, ou da Petrobras, ou de alguém que possibilitou que aquele grupo de trabalhadores tivesse meio de produção, porque a classe trabalhadora não tem dinheiro para investir nos meios de produção. Então, construir um quadro institucional é tudo isso. É tudo isso. Se a gente quer uma economia solidária de verdade, grande, poderosa, precisa ter essa maneira. Afinal, os grandes empresários aí nas políticas industriais do Brasil e tal, não tiveram muito acesso a recursos públicos para ser o que eles são? Então, a gente está falando de muito menos, mas de uma maneira capilarizada, o que faz com que seja muito o que precisa. Agora, é possível fazer isso? Acho que é, mas a gente tem que mudar a nossa chave de entendimento também. É nesse sentido que eu acho que tem muito entulho. Em relação ao que Pedro disse, Pedro, também te agradeço pela questão, eu acho que essa questão do movimento sem terra que eu dei como exemplo cabe para o que você falou também, mas numa linha um pouco diferente. Quem ia imaginar, quem iria supor, em 1996, no auge do conflito agrário no estado de São Paulo, lembram-se do Pontal do Paranapanema naquela época? Quem iria imaginar que, se não fossem os assentamentos de reforma agrária, talvez a gente estivesse importando feijão? É uma loucura que nós estamos vivendo. O arrendamento mercantil não, desculpa, o arrendamento das áreas, das terras, está tão alto, as usinas de açúcar, a produção de cana, de soja, que cada vez tem menos espaço para aquela agricultura familiar tradicional. Só em alguns lugares que tem condições geográficas muito difíceis para a plantação de monocultura, ou nos assentamentos que não estavam titulados e, portanto, não podia ser objeto nem de venda nem de arrendamento, é que essa agricultura continuou. E no momento, e na forma, como ela foi aos poucos tendo mais valor agregado, produzindo com mais valor agregado, ela se manteve. Mas no momento em que o último presidente titula um monte de terra de assentamento, também possibilita que isso tudo vá para arrendamento. E aí a financiarização da terra é total. Então, o que acontece é que hoje a gente é muito mais dependente dos assentamentos da reforma agrária para a produção do alimento que a gente come do que a gente nunca foi. A gente nunca imaginava que a gente ia chegar nesse ponto, porque a produção agrícola de commodity avançou sobre tudo. É tudo terra arrasada. A pessoa tinha lá em Andradina um sítiozinho dela com 30, 40, 50 anos de sítiozinho, vem a indústria de cana-de-açúcar, passa o arado, não sobra nada, não sobra um vestígio daqueles 50 anos que aquelas pessoas viveram naquela terra. Nem tem marca de coisa nenhuma. E a pessoa recebe um dinheiro, um aluguel, um arrendamento todo mês na conta dela. É isso que virou a agricultura. Aquelas terras não são da usina, aquelas terras são de agricultores tradicionais, familiares, num arrendamento. Se não fosse a reforma agrária, a gente estaria numa situação dificílima. Por que feijão está tão caro? Porque feijão não é hortaliça, não é produzido em cinturão agrícola, não é produzido ao redor das cidades.
certo? E também não é commodity. Milho tem, porque milho é commodity, mas feijão não tem. Então, o feijão vai às alturas, assim como um monte de outros produtos. Dentro de uma lógica liberal de mercado, não tem problema nenhum, né? Mas dentro de uma política de garantia da alimentação das pessoas, isso é um problema muito grave. E com isso eu acho que eu passo para a questão do Carlos, que é assim, sim, Carlos, o Brasil tinha estoque regulador na Conab, mas isso é sobretudo grãos. Sobretudo grãos. Quando a gente vai para hortaliça, para verdura, para alimento vivo, nunca teve estoque, não dá para fazer estoque de tomate, né? Dá para fazer estoque de grãos e tal. Então, assim, acho que é uma política importante, a Conab é uma política importante, tem que reforçar essas políticas sim, mas elas acabam não atingindo aquilo que é o alimento vivo, o alimento que as pessoas precisam. É claro que a gente tem assistido no Brasil uma migração do arroz para o feijão para o macarrão. Mas a gente tem que entender que o macarrão é trigo, e trigo vem da Ucrânia, né? Ou da Argentina. Então, assim, é uma situação complicada também isso, né? O que a nossa alimentação ficar mais dependente de grandes commodities significa também. Quanto à questão do financiamento, estou totalmente de acordo, mas, para mim, financiamento para a classe trabalhadora, às vezes, é doação. Tem hora, quando você já tem uma base, você tem uma empresa com uma capacidade instalada, que é capaz de gerar um tanto de excedente, e essa empresa pode assumir um financiamento para comprar uma máquina, para comprar uma prensa, para comprar o que seja, ótimo, maravilha. Mas, para a maioria dos empreendimentos de economia solidária, não basta empréstimo. Precisa de outros métodos. Isso era muito claro e não teve problema nenhum defender isso na agricultura familiar. A agricultura familiar brasileira só se tornou forte e poderosa, onde se tornou? Por causa do PRONAF, por causa do Programa Nacional de Valorização da Agricultura Familiar, que é crédito, mas é crédito subsidiado e, às vezes, até, digamos, eu lembro de quando você paga o tanto e como premiação você não paga as últimas parcelas. São formas de crédito subsidiado para esses produtores da agricultura familiar que puderam, ao longo de 10, 20, 30 anos, melhorar a sua condição. Talvez agora eles possam pegar um empréstimo sem ser do PRONAF, mas naquele momento não podiam, nem suas cooperativas. Então precisa ter políticas adequadas para uma situação em que essas pessoas não têm condição. Então, por exemplo, muitos anos atrás, em 2005, a gente montou um projeto para a Fundação Banco do Brasil para muitas cooperativas de reciclagem, de costureira. A gente tinha um canal, a gente mandava os projetos, fazia os projetos e mandava. A gente conseguiu máquinas, equipamento para muitas cooperativas de costura, de reciclagem, de pesca, de um monte de coisa. Acho que está certo. A gente tem que fazer isso mesmo, porque essa é uma forma de colocar meios de produção na mão dos trabalhadores, que tem muita dificuldade de comprar esses meios de produção. Então, eu acho que, com isso, eu comento os comentários de vocês. Egeu, Denise, tem mais alguém? Eu posso... Não, pode falar. Uhum. O Renato foi comentando aqui, estava um diálogo, e o professor ia falando, o Renato ia comentando. O professor consegue ver os comentários dele no chat depois? Vou olhar agora, não estava olhando. Tá. Pode falar, Carlos. Bom, né, como o Egeu falou no começo, eu também sou sindicalista bancário, né? Ele fez uma boa provocação junto com o próprio Renato aí nos comentários. Eu costumo dizer internamente no movimento sindical, né, que a soma da a classe trabalhadora é muito maior do que a soma dos nossos sindicalizados nas nossas categorias, né? O movimento sindical, infelizmente, ainda tem uma visão muito fechada, né, da sua máquina sindical, e ele olha para aquele cara que é o sindicalizado, que é esse cara que vai manter esse movimento, né? Embora a gente tenha muitas experiências boas, a gente tem aí muitas conquistas, né? Mas, de fato, né, agora a gente está vendo até essa questão da uberização, a própria CUT, junto com a UGT e as outras centrais, estão fazendo um debate importantíssimo, né, até também o próprio presidente Lula, de como é que inclui esses trabalhadores,
mas eu concordo com essa crítica ao movimento e acho que, como o Egeu falou, a gente tem que recuperar boas, excelentes experiências que nós tivemos lá atrás, né? Então, por isso eu gosto muito dessa ideia de olhar não para o crescimento econômico, mas para o desenvolvimento econômico que coloque aí as pessoas em primeiro lugar. E eu discuto muito isso, né? Dizendo, eu não concordo com a frase, né? Que fala, isso era o possível, né? A gente negocia, a gente faz, isso era o possível. Não, a gente tem que ter ousadia, a gente tem que ir além do possível. Né? A gente não pode se conformar com essas situações. Né? Agora, a gente também vive uma luta muito fragmentada, Egeu, né? E todos que aqui estão. Né? A gente vê o movimento sindical caminha de um lado, o movimento social caminha do outro, a própria academia caminha mais ali adiante, né? Os nossos conselhos, Pedro, também. Então, eu acho também que a gente precisa, talvez, pensar um fórum em que a gente pudesse trazer todo mundo, né? Porque, de fato, as pessoas que estão aí, né? E que a gente, como eu estou dizendo, a gente precisa colocá-las em primeiro lugar. Eu lembro, inclusive, que eu fui fazer um debate há uns 15 anos atrás, na Assembleia Legislativa, nós criamos uma cartilha do consumidor bancário. E eu fui lá todo feliz, né? Que era uma parceria da nossa confederação junto com o IDEC, e eu falando, né, do consumidor bancário, direito do consumidor bancário, aí o professor Chico Oliveira falou assim, olha, queria te fazer uma correção, garoto. Não é consumidor, é cidadão, né? Então, a hora que a gente enxergar, né, que esse mercado, né, quer tratar as pessoas como consumidor e não como pessoas e não como cidadão, a gente vai vendo um pouco a diferença. E aí, nisso, eu queria, até pelo adiantado da hora, não sei se vai ter tempo, a gente vai ter outras lives, mas a gente está fazendo um grande debate à sociedade sobre essa questão da taxa de juros. Né? Saiu o balanço agora, inclusive, do Bradesco. O Bradesco teve aí uma redução do seu lucro, né? Não teve nenhum prejuízo, mas está falando que é por conta da inadimplência. E a gente está vendo o quanto está sendo danosa essa taxa de juros, né, de 13,75, que o Banco Central teimosamente está mantendo ela, sendo que você não tem nenhuma inflação aí de demanda. E aí tem uma experiência que eu sei que você conhece bem, que é a do Desjardins, me corrija se eu estiver errado, e acho que dialoga muito com aquilo que você dizia no começo, né? Parece que economia solidária é uma coisa do terceiro mundo, tal. E a gente vê a importância das cooperativas de crédito na Alemanha, lá no Canadá, particularmente em Quebec, né? A importância de a gente também ter, dentro dessa economia solidária, essas cooperativas. E você também ficar à vontade aí para nos ajudar a estimular estudantes, né, de economia a pensarem um pouco mais sobre isso também. Perfeito, Carlos. Eu agradeço muito pelas considerações de todos e as suas provocações também. Eu queria fazer uma correção necessária para não ser injusto. Eu não acho que seja só o movimento sindical. A academia também. A academia também. Quando a gente vai ler sobre a classe trabalhadora, a gente lê sobre a diversidade da tragédia da classe trabalhadora, né? A diversidade da tragédia dela. Em que sentido? Trabalho precário, trabalho agora plataformizado, trabalho perigoso, part-time, né? Tempo temporário, sem contrato. O absurdo de chamar trabalho ilegal de trabalho informal, isso é absurdo. Você falar em assalariamento informal é o fim da picada, isso é passar pano em gente que é escravista, certo? Não existe assalariamento informal, existe trabalho ilegal, isso é assalariamento ilegal. Mas a gente não escuta falar sobre os trabalhadores associados. Entende? A gente fala do MST. Legal o MST. Mas isso, o MST o que é? Na base do movimento, nos lotes, é a agricultura familiar. Num nívelzinho acima, pode estar dentro do assentamento ainda, ou fora do assentamento, é cooperação agrícola. É trabalho associado. Eu aprendi o que é economia solidária dentro do MST. Então, a gente precisa olhar para isso. Só que são pouquíssimos pesquisadores na academia que olham para isso. Pouquíssimos. E a maioria tem uma compreensão, vamos dizer, para usar uma palavra que todo mundo vai entender, tacanha do que é economia solidária.
Então, não é um problema só do movimento sindical, acho que a academia tem sua parcela de responsabilidade. Às vezes você pega um baita autor aí da sociologia do trabalho, não tem a menor ideia do que a gente está falando, da luta pela autogestão, pelo controle coletivo dos meios de produção. Menor ideia, parece que está falando de alguma coisa que é pura fantasia. E aí, para dialogar com o que você falou agora, e mostrar que, às vezes, o que parece mais utópico pode ser real, pode existir, eu vou aproveitar que você trouxe o Quebec. Porque o Quebec fundou pela fusão das cooperativas. Bem, primeiro tem uma história antiga, 1906, a primeira cooperativa de crédito, mas é o mesmo ano da cooperativa pioneira lá no sul do Brasil. Tá? No mesmíssimo ano que começa o cooperativismo de crédito no Quebec, começa o cooperativismo de crédito no Brasil. Mas eles criaram o sistema Desjardins, que são centenas de cooperativas de crédito. Muito forte, representa... Eu não sou economista e não guardo números, mas representa uma parcela muito importante do varejo de crédito, né? Mas, na década de 70, eles começam uma discussão para fundir as caixas laborais, para fundir as cooperativas de crédito dos trabalhadores. Então, cooperativa de crédito dos bancários, cooperativa de crédito dos metalúrgicos, dos químicos, etc, etc, etc. Em 80 e algo, 82, 83, eles criam a Caixa de Economia Solidária do Quebec. Maior cooperativa de crédito do sistema Desjardins e talvez uma das maiores do mundo. Secosol, Caixa de Economia Solidária do Quebec. Extraordinária. Bem, não bastasse isso, eles criam uma aposentadoria privada, mas é uma aposentadoria social da cooperativa, que hoje é enorme, criam uma assessoria para a constituição de empreendimentos novos, e a principal forma de crédito para a classe trabalhadora é para montar negócios coletivos via economia solidária, desde os anos 80. Conseguem, no ministério, que para nós seria uma secretaria do trabalho, mas para eles é um ministério, porque o Quebec é uma província com mais autonomia que as outras, né? Então, eles têm um Ministério do Trabalho. Fazem uma lei de sucessão empresarial com base na que eles chamam de cooperativa de participação acionária, desde os anos 90, e com isso eles têm, hoje, a maior economia solidária do mundo, no Quebec. Eles têm um sistema de cooperativas de crédito, mas também nas cooperativas de produção, porque eles conseguiram, ao longo de 20 e tantos anos de lei de sucessão empresarial, que muitas empresas fossem adquiridas pelos trabalhadores. Como funciona lá? A cooperativa, os trabalhadores criam uma cooperativa enquanto eles ainda são empregados da empresa. Eles vão juntando os excedentes, eles vão adquirindo a empresa aos poucos. E aí, quando o que eles têm de passivo trabalhista é suficiente para adquirir a empresa, eles podem optar por comprar a empresa integralmente. Mas eles não compram a empresa individualmente, não é cada um tem uma cota, é a cooperativa que compra a empresa. Eles são donos das cotas da cooperativa, de forma igualitária. Então, a cooperativa funciona como se fosse a holding, né? A cooperativa é a detentora da empresa e eles continuam como empregados da empresa. Mas eles são, ao mesmo tempo, os gestores, só que coletivamente, não é como um ISOP. Coletivamente eles são detentores da empresa. Então, eles têm um sistema que possibilitou isso. Isso não é nem lei de falência, hein? Então, você imagina, se tivesse lei de falência, lei de sucessão empresarial, que possibilitasse aos trabalhadores a aquisição coletiva das empresas, ao longo de 20, 30 anos, você adquire uma enormidade de empresas. Então, você tem um quadro institucional favorável para a economia solidária lá. E outro que é mais forte. Então, assim, eu sugiro que, se a gente quiser conhecer sobre a economia solidária a partir da experiência da economia solidária, realmente o Quebec continua sendo o lugar mais apropriado para isso. E para finalizar, posso, né? Claro. Tá. Então, para finalizar, só dizer que sem rebeldia, sem o impossível, ninguém faz nada, né? A gente continuaria fazendo as mesmas coisas. A democracia foi utópica durante milhares de anos da nossa história. Os direitos civis também. Os direitos sociais também. Tudo isso já foi utópico, né? Se a gente ficar lutando
pelo passado, a gente não vai construir um futuro, a gente vai construir um passado. A gente precisa saber o que a gente quer. Não dá para ficar sem projeto. E esse é um projeto interessante. A gente só tem que conseguir entender quais são as políticas, quais são os desenhos, quais são as questões que a gente tem que lutar por elas. E eu acho que o MST dá uma super dica de como fazer isso. A agricultura familiar dá uma super dica de como fazer isso também. Esses trabalhadores na agricultura familiar e no Movimento Sem Terra lutaram pelo direito ao trabalho com os meios de produção e conseguiram conquistar políticas públicas muito boas. Pronaf, PA, e eu acho que isso dá a dica de como fazer. A gente tem que se inspirar nisso que é forte. A agricultura familiar, o MDA, é forte, tem uma política interessante. A gente tem que se inspirar nisso para pensar em como atuar. E com rebeldia, porque sem rebeldia não tem ocupação, sem rebeldia não tem nada. É rebeldia e essa ousadia de pensar no impossível. Muito bem. Denise, como fazemos aqui, o presidente fala por último e eu falo agora. Não, vamos passar para o Pedro? Tá bom. Eu só queria comentar, o Renato colocou aqui no chat, tá bom? Quem tiver interesse colocou aqui um link de um artigo dele, A Terra é Redonda, tá bom? Então, acho que todo mundo consegue ver se quiser pegar o link aqui. Obrigado, Renato, por todos os comentários. Então, vamos lá, presidente, por favor. Eu fiquei muito satisfeito com a participação, tanto do professor Egeu quanto dos demais hoje, e todos. Porque nós estamos aqui numa situação seguinte, nós temos um ideário que pode vir lá do século XIX, do XX, do XXI, mas o que nós temos que fazer mesmo é colocar em prática. Então, eu fico imaginando, Karl Marx, por exemplo, se ele soubesse o que evoluiu nos institutos econômicos nesses século 180 anos, 170 anos, ele não falaria mais em propriedade dos bens de produção, e sim ele falaria da posse e do domínio. Por que ele falaria isso? Porque hoje a maior parte das empresas que querem ter uma lucratividade maior se desfazem do seu ativo. As empresas com maior lucratividade no mundo não têm ativos. Eles simplesmente utilizam de ativos de terceiros, locam por isso. Então, é muito importante a gente partir das coisas que é possível fazer. Todos esses exemplos que foram dados hoje, me parece, partem exatamente disso. Então, aí a gente rompe um pouquinho, na minha opinião, tanto a questão mais acadêmica, que o professor Egeu falou, olha, também temos problemas aí, como também a questão das organizações sindicais ou outra. Fui 15 anos diretor, 7 anos e meio presidente do Sindicato dos Economistas, quase 15 anos dirigente, trabalhei em um monte de coisa, a gente sabe das dificuldades. O Carlos não quis falar, mas nós só temos 18% dos trabalhadores brasileiros inscritos em sindicatos, filiados a sindicatos. É um número bastante pequeno, né? Então, relativamente a outras realidades. Então, acho que hoje a gente deu um ponto de partida. Como pode ser feito pelos instrumentos atuais e pelos instrumentos aí, como diz o professor Egeu, rebeldia, e eu acrescento rebeldia inteligente, porque a rebeldia por si só ela é boa, mas ela não deixa de ter por trás dela uma obrigação de ser efetiva, né? E o ser efetivo é buscar os meios para a gente mudar a realidade. Não sei quanto tempo vai demorar um tempo. Há resistências, há forças, e tudo isso a gente precisa considerar na hora das nossas propostas. Por isso, eu acho que hoje foi um excelente passo para a gente tentar construir essa questão da economia solidária, avançar a questão da economia solidária, sabendo bem que tem inimigos, sabendo bem que tem pessoas que não querem isto, que há uma estrutura e não é só fora da classe trabalhadora, é também dentro da classe trabalhadora. E é por culpa de quem? É do sistema todo, ideológico, etc, etc. Precisamos trabalhar. O que nós mais queremos, na verdade, é mudar a situação das pessoas, né? Mudar para que elas tenham melhores condições de vida, e eu acho que isso a gente vai conseguir ao longo dos anos. Eu não sei se eu vou sobreviver a tanto, gostaria, mas não sei. Muito obrigado, viu, professor Egeu?
professor Renato, todos os demais que estiveram aqui, acho que a gente avançou bastante. Vamos concretizando as coisas, vamos fazendo propostas concretas que nós mesmos, Corecon São Paulo, com a força que nós temos dos nossos 70 anos, os nossos economistas que têm mais uma boa posição na mídia, que a gente vá convencendo as pessoas que isso é a solução melhor, ou pelo menos uma das soluções para melhorar as condições de vida da nossa população. Muito obrigado. Professor Egeu, por favor, suas considerações finais. Eu que agradeço essa riqueza de hoje, esse debate, as falas, as presenças, os amigos que estão aqui. Eu não vou nominar porque eu tenho receio de esquecer alguém, mas que estão aqui hoje. Fico muito feliz com isso. E acho louvável que o Corecon assuma, também tem essa rebeldia de discutir esses assuntos que não são mainstream, né? Que não são aquilo que normalmente rende dividendos. Então, brincando com as palavras, mas agradecer muito ao Carlos pelo convite, ao Pedro pelo acolhimento, a Denise pelo acolhimento também, e a todos vocês que estão aqui, nos assistindo, nos ouvindo. E eu acho que saudações solidárias para todos. Estamos juntos, estamos na mesma luta. Acho que esse é o ponto. E, mais uma vez, lembrando que a gente precisa das utopias para ter um rumo e para se encontrar, para se juntar. Então, muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigada. Carlos. Bom, quero primeiro agradecer muito a você, Denise, e mais uma vez aos trabalhadores do Corecon, que nos possibilitou fazer toda a comunicação e essa live. Agradecer muito ao nosso presidente, Pedro, que tem incentivado muito, tem andado com ele, inclusive, já na Assembleia Legislativa. Hoje mesmo estivemos lá, já tivemos outras audiências discutindo estes e outros temas. Então, o Pedro é um incentivador, né? E um parceirão. Eu quero muito agradecer o apoio dele. Agradecer aqui as presenças do Carlos Oliveira Júnior, né? Que é o nosso conselheiro também do Corecon e será o nosso futuro presidente do Sindicato dos Economistas, né? Um companheiro parceirão aí. E o professor também que está conosco, o professor Renato, né? E agradecer também especialmente o João Sérgio, né? Do Instituto Redes, também, que é um parceirão nosso. Então, mais uma vez, agradecer a todos, dizer rapidamente que nós temos o prêmio Paul Singer, né, de boas práticas de economia solidária, que está aberto para inscrever os projetos, né? Um é para os melhores projetos e outro é para assessoria. Então, quem quiser mais informação pode acessar o nosso site do Corecon São Paulo ou do nosso COFECON, e dizer que nós faremos outras lives, né? Provavelmente a próxima será sobre bancos comunitários, né, uma ideia aqui que nós estamos dialogando, porque é muito importante. Então, agradecer a todos que estiveram com a gente, que continuem nos ajudando a construir um país mais justo e mais igualitário. Obrigado. Gente, muito obrigada, professor Carlos, obrigada para todo mundo. Eu queria lembrar que esse vídeo fica gravado. Eu só esqueci de agradecer especialmente o Egeu, né? Deixei ele aqui por último. E não agradeci, Egeu. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente, né? O Egeu escreveu agora um artigo também no nosso caderno especial de Economia Solidária do COFECON, e nós vamos fazer muito mais. Vamos, inclusive, falar da justa trama aqui, viu, Egeu? Exatamente, Egeu. Ó, estamos juntos e misturados. Valeu. Obrigado, Egeu. Desculpa, Denise. Não, imagina. Então, esse vídeo fica gravado, tá bom? Hospedado lá na TV Economista, no nosso canal do YouTube. E a gente também divulga ele em todas as nossas redes sociais. Por favor, compartilhem com os colegas, tá bom? Então, muito obrigada. Boa noite para todo mundo.